Está começando mais um Quinorando, de que a gente não gosta, mas vamos falar. Acho que a gente com o Moura conversando no off, né? Perdemos nessa semana o Val Kilmer, o Batman esquecido. O Batman esquecido, o Ice de Top Gun, o Moisés, o príncipe do Egito. Faleceu aos 65 anos, se eu não me engano. Ele vinha lutando contra um câncer na garganta, teve uma pneumonia e padeceu. E a gente conversando no off falou, pô, mas o cara tem uma história legal, acho que vale a gente gravar sobre ele. Mais de 30 filmes. A filmografia dele ele é muito da geração do Kevin Bacon, ele é a geração de popstar, né? É que ele deu uma decaída com a idade, mas ele era muito famoso nos anos 80 e 90. E aí Ele veio naquela leva daqueles. O próprio Tom Cruise, né? O rostinho bonito, né? Só que, obviamente, alguns papéis não foram lá. Ele foi realmente um rostinho bonito, mas outros papéis foram papéis que, obviamente, foram bons e alguns marcantes, né? Eu trouxe 7 filmes que marcaram a minha vida com Val Kilmer, porque 7 filmes que se passasse agora eu assistia de novo. 7 filmes? 7 filmes. Ele tem mais de 40 filmes, cara. Ele tem uma filmografia absurda. E não tão filmes tão bons assim, mas ele é... E eu te mandei um último vídeo dele, você viu? Ele no manicômio. Cara, genial! Meu olho encheu d'água, cara. Ele dos anos 90, né, ele começou a fazer filmes, começou a estrelar, fazer as produções, ele estudou, ele veio numa família já concedida, né, o pai dele trabalhava com imobiliária e negócio de avião também, né, então o avô dele era minerador, né, então já tinha ele veio numa família sucedida e obviamente ele estudou com Kevin Spacey. Ele foi colega de Kevin Spacey na faculdade, pelo que eu estava vendo aqui. Estudaram juntos, né? E aí ele começou a fazer as filmografias dele, começou a trabalhar, né? Geralmente fazendo pontinhas. E o que despontou foi o Top Gun, né? O primeiro filme. Na verdade, 86, calma. Na verdade, tem um filme dele que eu amo demais, de 1984, dos melhores diretores de humor da década, né? Gene Abrams, David Zucker e Jerry Zucker. Chamava-se Top Secret Super Confidencial. 1984 foi a primeira vez que eu vi o Val Kilmer e eu me mijei com esse novo tipo de humor, que é uma sátira a filmes de ação. Você não tinha esse tipo de filme ainda e é hilário. Quem puder assistir esse filme, você se mija. Ele sacaneia todos os filmes de ação da época com um espião secreto que é muito Maxwell Smart, para quem lembra do Agente 86, mas de uma maneira muito bem contada. Esse eu confesso que eu não conheço. 84, né? 84. É o Top Secret. E é legal porque... Ele protagonizou o filme, né? Ele é o protagonista do filme. E o segundo ator é o Osmar Sharif, um dos últimos filmes do maior ator de filmes da Ásia, né? Filmes de sheiks, filmes eu acho que se eu não tiver o Osmar Sharif, ele já era daquela era de ouro do cinema de Hollywood, né? Então, Val Kilmer estava começando, Osmar Sharif estava já encerrando o ciclo dele ali, né? Já é um encontro de gerações ali, né? Para quem não conhece quem é o trio, né? Se eu não me engano, Corra que a Polícia Vem Aí é deles. Aperte cintos, o piloto sumiu a deles. Então, Gene Abrams, David Zucker e Jerry Zucker trouxeram uma revigorada para o humor dos anos 80 e 90, que é maravilhoso se puder ver. Aí sim, aí o depois próximo... Ele fez Academia de Gênios, né? E depois ele fez o Top Gun, que eu acho que foi o papel... Que ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante, mas é o coadjuvante. Ele é o Ice, e tem filme... É o Ice, né? É muito bom. Tem filme que é o coadjuvante, mas ele é o coadjuvante. Sim, muito bom. Muito bem feito. Ele é o canastrão do filme, ele é
o bad boy do filme, né? Não que o Tom Cruise também não seja, né? Mas ele é o cara que tá à altura do protagonista, até mais em certos momentos, né? Sim, sim. Tipo, eles disputando pra ver quem é o melhor piloto, pra ver quem vai ser o líder da turma, né? Quem vai ser o número 1, né? E depois a gente vai chegar lá na frente pra... que vem depois o novo Top Gun aí, que ele tá lá de novo no filme, reaparece no filme, né? Eu gosto muito do diretor do Ases Indomáveis, que é o Tony Scott. Tony Scott, também falecido Tony Scott, que é irmão do Ridley Scott. Isso, né? esse mesmo. E é muito bom diretor de filmes de ação. E o Ases Indomáveis trouxe uma história diferente, né? Porque tem os. Assim, apesar da conotação, muitas cenas de avião são muito bem feitas, com o piloto dentro do avião e mostra o avião fazendo a pirueta e fugindo. Então é bem interessante esse filme. E é bom lembrar que é um dos primeiros filmes também da Meg Ryan, que vem como atriz principal do filme também. Então é bem interessante esse filme. O Top Gun, ele é... Pô, Ridley Scott e o Top Gun, ele é legal as histórias, né? Que eles contam como é que foi feito, porque realmente eles gravaram com pilotos de verdade. Sim, sim. Gravaram com... Algumas cenas não foram, outras tinha um consultor. Aí tinha algumas coisas que eles conversavam, assim, que tipo, se a Marinha tava dando consultoria pro filme, né? Aí eles, não, mas a Marinha não faria isso. Não, mas a gente tem que fazer porque senão a história não vai pra frente. Ah, não vai rolar, entendeu? O Buzzi, como é que o Buzzi morreu? Né? Pô, como é que vão matar o Buzzi, não sei o que. Aí diz que o consultor da Marinha, acontece isso, isso, isso. É um jeito dele morrer mais real possível, mas é um negócio que não acontece. Assim, é 1 milhão. Ah, mas vai acontecer pro filme, ele vai morrer desse jeito. Muito bom. Acontece, né? Muito bom, muito bom. Tem a história que fala do Ridley Scott que ele estava gravando no porta-aviões, né? E o porta-aviões estava trabalhando normalmente. Diz que são 5 mil, 6 mil pessoas ali no porta-avião trabalhando, os militares. E aí o Ridley Scott tá pegando os caças decolando no pôr do sol, daqui a pouco o porta-avião começa a virar dele. Porra, meu pôr do sol, não sei o que. Aí, o comandante tem que voltar, o horário, isso aqui custa caro para fazer. Daí ele chamou o comandante e falou, comandante, eu preciso gravar a cena aqui. Não dá, tem que voltar, é a marinha, papapá dele. Quanto custa a hora? Ah, custa tanto isso aqui. Tá aqui, toma, pagou lá. Ó, tá aqui, paga pra ele mais um meio metro aqui, isso mais uma cena. Bom, aquele caso que o diretor banca a cena. E temos aí, claro, o Val Kilmer no filme como não é o coadjuvante, mas não é o coadjuvante. Exatamente. Ele é quase ele é o antagonista depois, né? Muito bom mesmo. Depois ele fez 1000 Elos, O Preço da Liberdade. Ele fez Willow, Cara, na Terra da Magia. Para, que eu amo esse filme. Inclusive virou seriado de uma temporada só na Disney. E com o mesmo ator que fez o original. E a premissa é que era a menina que estava na série, se eu não me engano, era filha do Val Kilmer, do personagem do Val Kilmer. Então então a série foi uma continuação e eu amo esse filme, é muito bonito. É um dos primeiros filmes de aventura que eu gostei de ver. E é com o diretor Ron Howard, que se eu não me engano é um mega diretor que fez vários filmes de ação com comédia. Se eu não me engano é dele Um Peixe Chamado Wanda, não, é aquela animação da Disney, não tenho certeza, mas eu sei que ele é muito bom. Eu gosto muito do Ron Howard, que também foi um grande diretor. Ele tinha parceria muito com o Steven Spielberg. O Ron Howard, que ele fez Código da Vinci, ele fez Apollo 13, que inclusive também é com o Tom Cruise, não. Não. Tom Hanks. Tom Hanks, né? Código da Vinci, Tom Hanks, Anjos e Demônios. O Tom Hardy é aquele diretor muito versátil, sabe? Ele é um cara que faz comédia, faz ação, faz drama. Inclusive, para quem gosta de estudar cinema, tem muito curso dele aí, muito acessível. E ele é muito bom de ensinar. E a gente está lembrando que esses filmes que a gente está falando são orçamentos de 10 milhões de dólares. Né? Não é esse de 1 bilhão, agora 400 milhões que tem. Se passar de 100 milhões de dólares já estava quebrado, já era prejuízo. E o cara tirava do bolso pra fazer o filme. Não era, nossa, temos uma seguradora. Não, fudeu. Não era igual o Tony Scott que tinha o dinheiro pra pagar o porta-aviões. Nossa, o Willow é maravilhoso. E aí... Posso falar o meu aqui? Ou você quer Pode. Porque se a gente for falar todos, ferrou.
Mas eu queria falar o filme que marcou a minha vida, principalmente pelos problemas técnicos do filme, mas a história do filme me encantou. The Doors, The 1991, Doors. Oliver Stone. Foi aí que eu descobri que é um diretor de cinema. E o filme aí é a volta da Meg Ryan com o Val Kilmer, né? Mas assim, eu sei que a história não é real, a história da cabeça, como sempre a cabeça do Oliver Stone é uma coisa, ele foge completamente do realismo, mas esse filme tem um conteúdo onírico, imaginário, e misturado com a realidade, que é Só o fora Oliver Stone faria. é foda. A questão do xamanismo no filme é absurda. E as músicas tocando no meio do filme e dando aquelas conotações. Cara, eu saí desse. Eu acho que eu assisti. Foi o primeiro filme que eu assisti mais de 10 vezes. Quando o Moro assiste 10 vezes é porque é maravilhoso o filme. E foi aí que eu descobri o que é um diretor, que brigou na justiça, que pagou para as pessoas que realmente a banda de Doors ficar calado, para que o filme, você assinou um contrato que você receberia tanto pelos direitos do filme, então você não pode reclamar do filme. É sensacional. E o Val Kilmer tá interpretando o Jim Morrison, né? O protagonista de The Doors, né? Ele interpreta Exatamente. o protagonista, né? Então, eu acho que é o grande papel de destaque dele no início, Sim, assim, sim. porque, porra, The Doors era The Doors, né? É. E ainda mais naquela anos 90, não era nem anos 90, era Foi 91, filme, 91. então anos 80. É. O The Doors nos anos 80 né, era tá lá como o Rolling Stones, talvez, né, nesse nível. Sim. E aí ele ser o Jim Morrison com certeza não é qualquer papelinho, não, Sim. entendeu? O Oliver Stone coloca ele como se fosse um tipo de Jesus, de Messias. E aí coloca as drogas, e coloca a música, coloca o xamanismo, e tem um índio que leva o caminho dele. Cara, assim, eu acho que foi o primeiro filme que não sai, não é nonsense a palavra, mas é um filme distópico, eu acho que é isso a melhor coisa que eu podia falar do filme. Que eu me apaixonei, a primeira cena que toca Riders on the Storm, que é ele pequenininho dentro do carro, vendo o índio ser atropelado no meio da rodovia, aí toca Riders on the Storm, eu fiquei assim, cara, mas por quê? Sabe, o filme te questiona, o filme te impulsiona, principalmente quem está começando a amar cinema, ele te impulsiona a você tentar entender por que o diretor escolheu aqueles caminhos. Porque não são caminhos fáceis, tá? O Oliver Stone fez esse filme para ser crítico, ele não fez para ser fácil. Vindo o Oliver Stone, você não tem que esperar nada a não ser uma crítica. Exato. Ele é muito político nos filmes dele, é muito crítico. Qualquer filme que você vai ver, ele é porra louca. Eu acho que o último filme que eu lembro que eu vi dele, que eu fiquei assim, caralho, Oliver Stone, acho que foi Selvagens o nome, Sim, que tem sim. o ator que fez o Craven, tem o Del Toro, que é justamente isso, é um filme sobre cartel de drogas, mas é uma loucura o filme. E o filme já te pega na primeira cena e você fala, maluco, Oliver Stone. Exatamente. E vambora, meu amigo, vambora. E é um diretor que tem que estar no livrinho do cara que gosta de cinema. O cara tem que ter assistido, pode gostando ou não, você tem que assistir Oliver Stone. Ele é que nem David Lynch também. É. Você vai assistir o filme do David Lynch, puta que pariu, David Lynch é o David Lynch. Tem o detalhezinho que você fala, aqui aqui. É a maluquice, a crítica, a política, e tudo ele envolve. Pô, Oliver Stone, assim, abrindo um parênteses, ele começou a fazer uma série de documentários que ele mesmo entrevista, ele fez um que eu acho que deve ter fácil de assistir, um deles é fácil de assistir, que é ele entrevistando o Putin, isso na época, já há alguns anos atrás. Cara, ele passa alguns dias com o Putin, ele anda no carro com o Putin, ele vai conversando com o Putin, e assim, é do caralho você ver o quão próximo ele chegou do Putin, Entendi. assim, e na intimidade do cara. Não é porque ele foi lá, sentou com ele, fez uma entrevista de jornalista, não. Ele vai, o Putin vai assistir um jogo de hóquei, ele vai junto lá e vai bater um papo, e ele bate um papo sobre trocentas coisas, sobre... O Putin dirige o próprio carro, ele vai e bate um papo. Por que você dirige seu próprio carro? Não sei o quê. Aí, de repente ele pergunta, Putin, como é que você acha da maconha aqui? Né? Como é que é a maconha? Como é que você lida com as drogas aqui? Então ele faz perguntas assim que jornalista nenhum teria coragem de fazer pro Putin, né? Depois eu acho que ele fez, se eu não me engano, ou ele fez antes, talvez, se eu não estiver falando merda, com Fidel. Esse é muito difícil de achar.
E ele fez um recente com o Lula, inclusive. Esse eu também não cheguei a assistir, o do Fidel e nem do Lula. Mas o do Putin tá facinho de se assistir. E é justamente o Oliver Stone sendo o Oliver Stone. Maravilhoso. Fazendo perguntas aleatórias, assim, tipo... E é legal, você assiste, você... Porra, maneiro, como é que o cara chegou no íntimo de uma autoridade, assim... Provavelmente o Putin gosta dele, dos filmes dele, e chamou pra fazer. Não, então, partiu do próprio Oliver Stone, que ele vinha muitos anos tentando isso. E eu acho que ele conseguiu, porque eu não tô lembrando se ele fez primeiro com o Fidel e depois com o Putin. E eu acho que por causa do Fidel abriu a porta lá faz tudo, sentido. E foi isso, né? Enfim, é Oliver Stone sendo Oliver Stone. Voltando pro Michael Keaton. Tivemos outros 2 filmes aqui, né? 3, na verdade. Coração de Trovão. Bom filme. Amor a Queima-Roupa, O Grande Assalto. Tombstone, A Justiça Está Chegando. Gosto muito. Não botei na minha lista, mas gosto muito do Tombstone. Tombstone, que ele faz o Doc Holliday, E que aí, é de George Pan. chegamos ao início do declínio. Início do declínio. Batman Forever. Terceiro filme do Batman. Já não temos mais Michael Keaton. E Joe Schumacher assume tentando fazer um filme mais engraçado, mais Batman anos 66. E aí começa a merda. É difícil engolir o biquinho do Keaton quando ele tá de Batman. Mas vamos falar que esse filme tem Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman e Chris O'Donnell. E aí uma cena sendo filmado, Joe Schumacher, com aquele jeito dele, fala pra Val Kilmer que ele não sabe interpretar o Batman e que ele tem que melhorar. Aí o tempo fechou, meu amigo. Porque Val Kilmer já era alguém nessa época. Simplesmente 4 pessoas agarraram o Val Kilmer enquanto ele tentava esmurrar a cara de Joe Schumacher. Dizem que as cenas finais do filme eram outro diretor fazendo, tá? Porque não aguentava não, mais. Medo. Joe Schumacher. Joe Schumacher é o diretor, assim... Como é que é o nome do último Batman? Ele queria ser o Oliver Stone sem ser o Oliver Stone, né? Eu acho que deve ter isso, né? Você não é o Oliver Stone. Tem uma cena ótima que quem conta é o ator que fez o Iá, que foi o Batman, o último Batman dessa geração, o George Clooney. Conta que é uma cena que ele estava pronto para atuar, aí o Schumacher fala: Você, Bruce Wayne, filho de um milionário que morreu baleado no corredor, numa viela, e tem toda a raiva do mundo. 1, 2, 3, gravando. Aí o George Clooney olhou pro alto e falou: Tá bom, é isso. Caiu o George Clooney só olhando. Compensou o cheque aí? Compensou. Então vambora. O George Clooney nessa época tinha acabado de sair da série A, se eu não me engano, e queria pegar um filme de referência para ele começar a cair no cinematográfico. Ele fala que pegou 2 filmes, porque ele teve que assinar contrato de 2, e que foi a pior coisa que ele fez na vida. O desespero, né? Val Kilmer não precisou, porque Val Kilmer inclusive saiu né, por causa disso, né? Então, o desespero. Pô, tem um outro filme aqui, que esse eu gosto muito, inclusive, que é Fogo Contra Fogo em português, em inglês é Hat, que é do Michael Mann, um dos meus diretores preferidos. Sim. Que o Val Kilmer tá nesse filme, ele é um coadjuvante nesse caso, porque o filme é Al Pacino e Robert De Niro, né? Um filme de assalto a banco. Cara, mas o personagem do Val Kilmer, ele é o braço direito ali do personagem do De Niro, né? Que eles são uma quadrilha de roubo a banco e tal. E ele é aquele cara meio estourado, né? Aquele cara meio... Como sempre, né? Mas ele é comedido e tudo. Então, tipo assim, a regra da quadrilha é não mata ninguém. Então aí eles pegam um capanga lá aleatório no começo do filme, matam o segurança, aí o personagem do Val Kilmer, tipo, porra, agora eu vou ter que matar os outros, né? Mata os outros, aí ele fica com raiva do cara, eles fazem a casinha. Enfim, a história é essa. E aí, durante a história, o personagem do Val Kilmer, ele tem um relacionamento e a mulher dele tá traindo ele e tal, e aí o personagem do De Niro descobre, e aí meio que, porra, segura as pontas aí só pra gente poder fazer o último trabalho, pra mim não perder, ele não estourar, perder a cabeça no negócio. E acaba que o último assalto acontece e tudo, e a polícia meio que descobre que eles são a quadrilha e vai na casa dela, monta um cerco lá, uma casinha pra ele.
E a cena é muito legal, porque ele chega de carro, né? Ele liga pra ela, daí ele fala, não, eu vou te ver, vou te encontrar. Ela, não, pode vir, não sei o que, a polícia tá esperando. Aí ele encosta um carro meio longe, assim, ela tá na sacada. Ele olha pra ela, sorri, é muito bonitinha essa cena, tá até saiu bastante agora. Aí ela olha pra ele e faz assim, né? Tipo, ó, não vem que tá, né? Ele já entende. Aí ele vira lá, vai conversar com os caras que estão jogando bola, basquete e tal. É uma cena muito bonitinha porque a cena é a melhor, é a cena mais de conexão que tem dele, Entendi. assim, sabe? Porque ele é corno, ele tá sendo traído, ele é o capanga da quadrilha, mas é a ceninha que poderia fuder com tudo. Enfim, é um papel de coadjuvante, mas é um Bacana, papel muito legal dele ali, sabe? bacana. E aí temos o melhor filme de Oliver Stone, também muito criticado para mim, um dos melhores filmes de Oliver Stone, com o elenco de Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer e Jared Leto. E é bom explicar que Alexandre, ou como a gente conhece, Alexandre o Grande de 2005, era um filme para ser feito logo após The Doors, 1991. O que aconteceu? Passado 14 anos, não é isso? 91, 14 anos, Oliver Stone decide que o papel principal, que era de Val Kilmer, deveria ser para Val Kilmer, ele já estava velho demais para isso. Então dá para Colin Farrell o papel de Alexandre e Val Kilmer pega uma ponta fazendo o papel do pai do Alexandre. Uhum. Pô, mas eu tava velho já? Não tava não. Mas para fazer mas para fazer o jovem Alexandre já Ah, estava. entendi. E é um Botou Colin filmaço, e é Farrell. um filmaço. Colin Farrell do Velho Apocalipse. Pode falar no início da carreira, né? Quando, ainda sem os problemas. É. E é um filmaço do Oliver Stone, é claro que super criticado, né? Com diferenças de roteiro diferenças de roteiro para a realidade absurdas. Oliver Stone. Mas ainda assim. E o filme, e para aquela, era um filme, se eu não me engano, o filme tem 2 horas e pouco, o que foi um escândalo para a época. O filme só podia ter 1h20, né? Então o filme tem duas. 2004, né? 2005, 2004, 2005. E o filme, quando saiu em vídeo na locadora como um videocassete, eram 2 fitas. Ó, você pulou um filme aí que eu vou falar que eu Pode, gosto desse claro, filme. claro. Talvez ele. Eu gosto. É aquele filme da regra dos 15. Apesar que eu fui reassistir ele, eu achei ele legalzinho ainda é legalzinho. A Sombra e a Então, Escuridão. puta que pariu por esse filme! Maravilhoso! Michael Keaton não, Michael Douglas e Val Kilmer. Filmaço! Cara, esse filme eu tinha um cagaço Muito quando eu era bom. moleque. Porque passava na tela quente. É um filme lá de 96. Sim. Passava na tela quente. E a chamada do filme aí um dia passou na tela quente. Eu fui assistir, inédito, né? Aquele trailer. Mano, um cagaço, seu molequinho, né? Muito bom. Puta cagaço do filme. Quem é o diretor desse filme? Diretor do Stephen Hopkins. Confesso que eu não sei. Diretor de Predador 2, Perdidos no Espaço, alguns episódios de 24 horas. Não é tão famoso assim, não. Mas esse filme é porque ele consegue criar um vilão que não é humano. E que. Cara, eu fui rever esse filme um tempo atrás. Tava aqui, porra, aqui sobre escuridão, né? Eu vi quando eu era moleque, eu tinha um cagaço. Pô, sei lá, igual Chuck Boneco Assassino. Eu assisti, eu tinha cagaço. Aí fui rever agora, trashzeira, mó belo, ruim o filme. Agora, A Sombra e a Escuridão, eu sentei quando eu vi, eu falei, maluco, o filme é legal, porra. O filme é legal. E é uma história real, é uma história de verdade, né? Pra quem não sabe, Sombra e a Escuridão, os caras estavam construindo, os britânicos, né? Estavam construindo o trem e os caras começaram a morrer, os operários começaram a morrer e tal. E aí foram ver, eram 2 leões que estavam fazendo matando a galera, matando geral. E o filme é isso, é uma tensão do caralho, pô. Até a ceninha que é o sonho dele, né? Porque o Val Kilmer é o caçador, né? O outro, o Michael Douglas é o cientista, trabalha lá, né? O Val Kilmer é o caçador. Aí ele tá descendo, tá no trem, aí ele tá lá, a mulher dele vem com o nenenzinho no colo, assim, oi, não
não sei o quê. E aí a câmera corta pro mato, assim, o mato alto, você só vê o rabinho do leão muito andando. foda, muito foda. E ele não consegue falar, igual em sonho, né? Ele desesperado, e a mulher dando tchau, e o rabinho vindo, pum, ele acorda, é um pesadelo. Mano, mas era muito bem feito, que o pesadelo dava medo, Muito, sabe? muito bom. É muito legal. Eu recomendo muito esse filme. Pode ser que você não goste, mas eu fui rever, pô, é bom. Pra mim, ele segue a mesma linha de Tubarão Shark do Steven Spielberg e outros clássicos. Porque assim, são dois leões, Sim. mas eles mostram que eles são inteligentes, mostram que eles estão caçando. Sim. No filme dá a entender que eles estão caçando um pouco mais por diversão, Sim. né? Na história real era porque tem um rolê de impacto ambiental e os leões até perderam a juba, porque eles não conseguiam se camuflar. Então, eles não tinham nem juba, eram dois leões realmente. E eles realmente estavam caçando humanos, mas era pra saciar a fome, né? No filme já dá mais uma vilanizada no leão, tipo assim, eles estão caçando por diversão mesmo. Mas é muito bom, é bem pegada tubarão mesmo. O Michael Keaton tá muito bem no filme. Maravilhoso, bem lembrado. Voltando lá, né? Você já falou aqui. Alexandre o Grande. O que mais nós temos aí? Não, e pra mim o último, né? Que foi o dos filmes que realmente. Tem o Déjà Vu, que eu amo esse filme, nossa. Com o Denzel Washington? Isso. Puta, filmão. Esse filmão. Confesso que esse eu nunca parei pra rever pra ver se realmente é da regra dos 15. Mas é um filmão, tá? Filmão. É um filme que você brinca com o negócio do déjà vu e tal. E você, caralho, os caras criam a máquina do déjà vu. Muito bom. Filmão. E aí, finalmente, o Maverick, né? O Top Gun Maverick, ele faz uma ponta que enche o olho d'água, né? Eu acho que é o Tom Cruise. Provavelmente eles vamos refazer o filme e tal, e eu tenho certeza que o Tom Cruise virou e falou, eu volto se o Val Kilmer voltar. Mas não tem condição, tal, nem que seja uma pontinha. Isso. E a gente até postou no Instagram do Kinorano uma ceninha, que é justamente ele... que eu nem lembro qual que é o contexto do filme, que ele vai lá rever porque ele tá na dúvida de decidir quem que é os meninos lá, quem que vai ser os líderes e tal. Tá, né? A mesma história do primeiro filme, só que ele é o professor, né? E ele vai no Val Kilmer no Ice lá. E aí, cara, como é que ele vai pedir um conselho? E o Ice, se eu não me engano, é senador, né? Ele já é um pica, já é um político, já é um cara assim. E também ele tá doente no filme, né? Tem esse contexto. Aí ele é legal, aí tem o diálogo, né? Daí, mais uma coisa, e aí? Quem que era o melhor piloto? Aí ele, cara, o momento tá tão tranquilo, não vamos estragar isso. Não. E ali é perceptível que não é o personagem do Ice, o personagem do Tom Cruise. Não, é o Tom Cruise e o Val Kilmer. Batendo um papo gostoso. Tipo, batendo um papo e se abraçando. Eu acho que ali... Cara, o Tom Cruise tem que tirar o chapéu, porque essa cena é aquela homenagem feita em vida. E eu tenho certeza que o Val Kilmer gostou de estar ali. Eu tenho certeza que ele... Sim. Val Kilmer, com certeza o Tom Cruise ligou pra ele e falou, mano, vamos gravar uma ceninha? Tô ruim. Não, vamos só uma ceninha. Top, tô dentro. Cara, e a voz do filme é computadorizada, não é a voz dele, porque a voz dele estava na época do câncer em alta. Já tava ruim, né? Então ele gravou e aí depois editaram a voz dele com o computador. Ele tá até com o lencinho, né? Ele usou muito lencinho e tudo. Então... Enfim, a gente falou meio por cima, mas é aquele ator que veio com o rostinho bonito, mas ganhou espaço e tem bons filmes, tem filmes ruins. Sim. Ele virou um medalhão e, obviamente, né, aconteceu o que aconteceu, foi meio de surpresa, né? 65 anos, novo, cara. Isso, novo ainda. 65, se não estiver falando. Mesmo. É isso mesmo. Então, assim, novão, cara, mas é aquilo, né? Tava doente, vinha batalhando e é uma doença muito filha da puta que não tem o que fazer, não tem... eu acho que pra mim é uma das doenças mais terríveis que tem, porque ela não escolhe, tipo, você é pobre, rico, você lava a mão ou não, entendeu? Eu lavo a mão, uso máscara, não tem. Ela não tem padrão e uma pneumonia, né? Provavelmente deve ter pegado um resfriado, se desenvolveu, virou uma pneumonia, imunidade frágil, o cara não deu conta, né? Infelizmente. Mas fica aqui nossa homenagem ao Val Kilmer, ao nosso eterno Ice, ao nosso eterno Moisés, porque ele fez o filme aqui de Moisés, o Príncipe do Egito. Muito bom. Então,
fica aqui nossa homenagem ao caçador de A Sombra e a Escuridão. O nosso, isso aí. nosso vocalista do The Doors. The Doors, Jim Morrison, o cara que peitou o Joe Schumacher. Muito bom, muito bom. George Clooney não teve culhão pra isso. E é sempre bom a gente falar que o cinema imortaliza. Sim, eu acho que se você... O Val Kilmer, assim, a gente tem muitos atores, atrizes que a gente vê, às vezes, cai no esquecimento e é igual a gente falou agora do ator árabe aqui, né? Ele é um medalhão. A gente olha, às vezes, se você for parar para estudar cinema, olhar a era de ouro do cinema, anos 50, anos 40, anos 50, quantos grandes atores passaram por lá que nós não conhecemos, né? Sim. E as próximas gerações sequer sabem, né? Sim. E Val Kilmer, eu acho que ele faz parte da nossa geração. Sim. Provavelmente daqui 2 gerações, Val Kilmer é Val Kilmer, ok, Val Kilmer, né? Assim como o Adam West, por exemplo, Sim, não é da nossa sim, geração, ele já é de uma geração antiga. É do meu pai, Então, é do meu pai. Eu sou a gente de... vai falar... A série é 66, eu sou de 67. Exato, a gente vai falar do Batman, mas como não falar do Batman sem falar do Adam West? Mas vai falar de Adam West pro jovem? Pô, o que é o Adam? Eu não sei. O jovem tá com o Robert Pattinson, né? Outra geração, entendeu? E o Val Kilmer, eu acho que ele faz parte dessa nossa geração. Com Kevin Bacon, acho que Brad Pitt um pouquinho depois, o próprio Tom Cruise. Christopher Reeve, Michael Keaton, e aí tantos outros que vieram na geração dos anos 80 e 90. Então, Tom assim, não é só um Cruise. saudosismo, mas eles são uma geração de atores. Sim. Porque tem atores que fazem um grande papel e some, né, e tal, mas eles são atores que sempre se estiveram ali fazendo filmes e tudo, Sim. seja bom, seja ruim. Pô, 2004, quando ele fez Alexandre o Grande, acho que tem 6 filmes aqui, que no mesmo ano que ele lançou. 1, 2, 3, 4, 5 filmes, né? 2006, Deja Vu, 10 Mandamentos, Jogando Sujo, Bairro da Máfia. Então, assim, a quantia de filme que o cara lançou no ano, dele, que ele gravou no ano. Então, é porque, na verdade, os filmes também não tinham pós-produção, né? Gravou, só edita e manda. Tchau, benção, meu amigo, tchau, benção. Então, era um cara... São referências no cinema aí que pô, vai fazer muita falta. Verdade, aí, já tá, a gente já ficava assim, pô, o Val Kilmer sumiu, tal. E quando veio o Top Gun, daquilo, acho que o Top Gun foi uma homenagem, não só do filme, enfim, mas eu tenho que tirar o chapéu de novo, puxar o saco do Tom Cruise. Pô, ali foi certeza, cavaleiro mesmo, certeza. É chamar um amigo e falar, irmão, vamos lá, bora. Você merece. Porque era um filme que a história do filme era pro Tony Scott fazer o filme. O Tony Scott já tinha o plano de fazer o segundo filme. O Tony Scott acabou falecendo, né? E o projeto engavetou. E aí as pessoas envelhecem, as pessoas mudam de... Enfim, as coisas acontecem. E aí quando voltou o projeto, né? Provavelmente o Tom Cruise falou, o Val Kilmer estava no projeto anterior, ele vai ter que estar pelo menos aqui uma pontinha. Isso aí, justo. É isso. Comenta aí qual que é o melhor filme do Val Kilmer, qual que você acha, os que a gente comentou aqui. A gente pincelou aqui porque tem muito filme, mas comenta aí, deixa sua homenagem pro Val Kilmer, não deixa de se inscrever também, que fortifica, curte, compartilha, tudo de bom, abraços e bons filmes. Top Gun. Pá.